Bom dia a todos que estão na mesa. Obrigado pelas palavras que pela mensagem que nos foi trazida hoje, nesta manhã, né? Eu acredito que muitas informações e muitas considerações também importantes para nós aqui, né? Especialmente sobre o papel que a imprensa deve desempenhar nesse momento de tanto alarde, né? Vamos colocar dessa forma, e de tanto clamor social pela resolução desse problema que afeta aquelas pessoas que estão mais vulneráveis e em relação às quais nós temos mais responsabilidade, né? Que são as nossas crianças, são os nossos adolescentes, enfim. Muito interessante ver a reunião de todos os órgãos aqui, Segurança Pública, Poder Legislativo, a Academia também, nosso Tribunal de Contas e o Ministério Público também fazendo parte disso, né? Na tentativa de traçarmos aqui uma estratégia bem definida para a comunicação das nossas atuações e para a comunicação de informações importantes também por meio de uma instituição tão relevante para a nossa democracia que é a imprensa. Mas, pois bem, tentando já objetivar, eu sei que nós estamos caminhando para o final e coube a mim um encerramento aqui dessa coletiva de imprensa, né? Especialmente para os que nos acompanham virtualmente. Eu tenho sido bastante procurado para que indique medidas que podem ser úteis para os pais no auxílio aos filhos, no auxílio à proteção dos seus filhos, especialmente quando estão no mundo virtual, né? Como proteger nossas crianças, nossos adolescentes, quando estão eles no mundo virtual. A gente tem já uma expertise muito grande em protegê-los fisicamente, né? Mas protegê-los virtualmente é uma dificuldade e é um mundo em que nós mesmos muitas vezes não estamos acostumados a lidar. Pois bem, eu fiz aqui uma espécie de compilado das principais medidas de segurança que a gente pode utilizar na internet, né, usando aqui da minha posição como coordenador de combate a crimes cibernéticos também. E gostaria de passar, obviamente, para a imprensa, né, porque muitos têm sido os questionamentos que têm chegado aqui ao Ministério Público em relação a isso. O que é que nós podemos fazer para proteger nossas crianças? Enfim, o que eu tenho dito, antes de mais nada, o que é essencial é que nós respeitemos, em primeiro lugar, antes de tudo, as orientações dos profissionais de saúde, né? Inclusive, eu estava lendo ontem que a CID-11, ela acabou de ser criada justamente para doenças envolvendo o uso imoderado e desregulado da internet, né? A esse respeito, nós temos um levantamento recente produzido pela Sociedade Brasileira de Pediatria que fixou alguns parâmetros de uso saudável de telas, de aparelhos eletrônicos por crianças e adolescentes e classificou esse uso a partir de faixas etárias, né? Por exemplo, menores de 2 anos, nenhum contato com telas ou videogames. Dos 2 aos 5 anos, até 1 hora por dia. Dos 6 aos 10 anos, entre 1 e 2 horas por dia. E dos 11 aos 18, entre 2 ou 3 horas por dia, né? Essa é uma recomendação da nossa Sociedade Brasileira de Pediatria e ela antecede toda e qualquer medida de segurança que nós quisermos impor aos nossos jovens e adolescentes em relação ao uso da internet, né? Em relação ao uso da tecnologia. E isso vem agregado a outras recomendações também, como recomendações no sentido de que esse uso de telas e tecnologias não desrespeite o horário de reunião da família, não desrespeite as refeições, não desrespeitem ali aquele horário prévio que antecede o sono, né, e que especialmente não seja realizado durante a madrugada, porque é o horário em que nossos olhos não estão nem sempre tão vigilantes, né? Mas, passada essa ideia inicial, que é recomendada pelos profissionais de saúde, pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Obrigado, professora. E partindo diretamente para o ponto a que eu me proponho aqui, todo e qualquer manual que se vai ler sobre segurança cibernética de jovens e adolescentes tem uma primeira recomendação que ela é universal: supervisão dos pais responsáveis legais, tá? A supervisão ela é essencial, é primordial e não pode ser dispensada em momento algum, né? E é um dado que é bem alarmante para a gente. Houveram alguns levantamentos, né, de que 90% das crianças e adolescentes brasileiros hoje em dia já estão conectadas à internet, e desses 90%, 42% ali utilizam a internet sem nenhum tipo de monitoramento por parte dos pais. Se a gente converte isso para números, né,
a gente vai entender um pouquinho da razão de o mundo cibernético hoje, o mundo virtual, ser tão procurado por criminosos, né, de a criminalidade haver migrado para o mundo virtual e de haver explorado especialmente as nossas crianças e os nossos adolescentes, que são o público mais vulnerável a preço de hoje, né? Então, a supervisão é imprescindível para que a gente tenha o controle e que a gente previna a ocorrência de fraudes, de crimes e que as nossas crianças e adolescentes sejam vitimizados. Mas eu fui mais além, eu selecionei aqui, então, 7 regras de ouro, né, que é o que a gente fala aqui em cibersegurança, para que essa supervisão seja exercida com sucesso. Tá? Eu vou ser bem breve aqui, mas vou listá-las e depois vou explicar uma a uma. Primeiro, diálogo permanente sobre esses perigos que estão sendo, aos quais se submetem nossas crianças e adolescentes, limitação do acesso apenas a aplicativos confiáveis, a configuração da privacidade em aplicativos, a utilização exclusiva de aparelhos acessíveis também pelos pais, o respeito aos limites de idade para a criação de perfis em redes sociais, o espelhamento desses perfis de redes sociais também nos aparelhos dos pais, né? E a revisão diária do uso de tecnologia que é feito pelos nossos filhos. Enfim, são 7 medidas que facilitam sobremaneira a supervisão do uso da tecnologia pelas nossas crianças e adolescentes, né? E vocês podem estar se questionando, uma pessoa vem falar de segurança cibernética e a primeira medida que ele traz é o diálogo, né? A gente espera aqui que uma pessoa que é da segurança cibernética venha citar e trazer tecnologias, métodos de tecnologia para proteger nossas crianças, mas eu digo logo de antemão que quem pensa dessa forma está redondamente enganado por alguns motivos, né? Primeiro, porque nós não podemos, como pais e como responsáveis, transferir para a tecnologia a responsabilidade de educar nossos filhos antes de tudo, né? É um redondo engano a gente transferir para a tecnologia e achar que a tecnologia vai resolver tudo. Segundo, porque a tecnologia ela não é autossuficiente, ela não se autocontrola, né? Ela não está preparada para responder aos riscos dela própria. E terceiro lugar, porque nós que tratamos um pouco de cibersegurança, nós temos uma máxima, tá? Que o elo mais fraco da segurança cibernética está justamente no ser humano. Por isso que é tão importante o diálogo, por isso que é tão importante que os pais se eduquem e eduquem também os seus filhos para a convivência no mundo virtual. Tá? Criar essa relação mútua de confiança ali é o primeiro ponto para que uma segurança cibernética seja bem executada. Óbvio, vem as outras 6 medidas que eu já citei, vou passar muito rápido, até porque pode ser objeto de uma live futura ou de alguma coisa, como a colega Tânia estava aqui nos afirmando, né? É possível que os pais limitem o acesso dos filhos a aplicativos confiáveis. Por exemplo, crianças que acessam vídeos, nós temos aí algumas plataformas Kids, né? Crianças que acessam jogos, temos plataformas Kids, né? Serviços de streaming já têm perfis específicos para crianças e adolescentes e que podem ser muito bem explorados também. Né? Terceira regra, é muito importante a chamada configuração de privacidade em aplicativos. O que é isso? É preciso que os aplicativos, especialmente as redes sociais que são utilizadas pelos nossos crianças e adolescentes, sejam configuradas ali como padrão, como contas privadas, né? Isso é o essencial, né? E que não revelem, obviamente, dados desnecessários, tá? Endereço da criança, nomes dos pais, localização atual da criança, algumas redes sociais já utilizam isso, né? Recomenda-se também o controle de seguidores, de grupos pelos quais as crianças são responsáveis ou participam também, né? Essa configuração de privacidade é um modo que a gente tem para que as redes sociais façam o papel de nossos olhos quando nossos olhos não estão presentes, é o que eu tenho dito sempre, né? Quarta regrinha, uma recomendação de certa forma geral. É necessário que as nossas crianças, e é importante que elas utilizem aplicativos e aparelhos que são disponibilizados pelos próprios pais. E mais, que os pais tenham acesso às senhas de desbloqueio, às senhas de utilização desses aplicativos, né? Porque a supervisão fica muito mais fácil dessa forma, né? O pai pode acessar aplicativos, pode acessar dispositivos e daí fazer esse monitoramento sobre o que a criança e o adolescente estão pesquisando, estão consumindo na internet, né? Diferente se a gente libera, de modo geral, nossos filhos para acessarem todo e qualquer dispositivo, o controle sai das nossas mãos, literalmente, né?
Seguindo adiante, quinta regrinha de ouro, pelo que a gente tem dito, respeito aos limites de idade para a criação de perfis em redes sociais. Toda e qualquer rede social e aplicativo de mensageria hoje, eles têm lá na sua política a recomendação de idade mínima para criação de contas, para criação de perfis, enfim. Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok, eles têm um limite ali de 13 anos, idade mínima, né? E é um limite recomendado mundialmente, né? E obviamente ele tem alguma razão de ser, né? Esse limite não é criado aleatoriamente. Mas a gente sabe que, obviamente, nossas crianças hoje em dia, elas têm acesso a essas redes sociais muito mais cedo do que isso, né? Nós vemos aí perfis que burlam a segurança dessas redes sociais e são criados ali por crianças até, né? Por isso que a supervisão, mais uma vez, é essencial. Outra medida que tem sido muito recomendada é o espelhamento de perfis dessas redes sociais no nosso celular, né? É possível, essas redes hoje, elas toleram que diversos aparelhos se conectem aos mesmos perfis e às mesmas contas. Então, o que se recomenda é que os pais repliquem no seu aparelho as mesmas redes sociais que os filhos têm nos seus próprios dispositivos, né? Para aqueles que têm dispositivo já, né? Então, com isso é possível que a gente monitore bate-papos, é possível que a gente monitore novos seguidores, é possível que a gente monitore participação em grupos, é possível que a gente monitore, portanto, a ação de cybercriminosos que exploram justamente a vulnerabilidade das nossas crianças. Para o WhatsApp, né, no caso específico dele, é possível a utilização da versão web do WhatsApp, né? Então, ao mesmo tempo em que seu filho fica com o WhatsApp no dispositivo, você também fica com ele ali resguardado, inclusive acompanhando a conversa. Isso para crianças, né, até 12 anos de idade, é essencial e é recomendável que se faça sempre. Para adolescentes, como a gente precisa respeitar o espaço de desenvolvimento do adolescente, espaço de intimidade, né, é que vem aquela questão do diálogo como a medida inicial e a mais importante, né, a construção de uma relação de confiança mútua ali. E, por último, a última regrinha de ouro, né, não adianta nenhuma dessas 6 anteriores se nós não fizermos a revisão contínua do uso da tecnologia pelos nossas crianças e adolescentes, né? De nada adiantará criar todo esse arsenal de medidas que vão nos possibilitar revisar o que os nossos filhos estão fazendo e, no final das contas, não revisar, né? Não consultar nosso celular, não consultar nossos dispositivos para entender o que é que os nossos filhos estão praticando e estão consumindo no mundo virtual. A recomendação é, portanto, que essa revisão ela seja diária, tá? Revisão de todos os aplicativos que estão sob o poder dos nossos filhos, de todas as redes sociais, ela seja diária ou até com menos frequência, né? E, evidentemente, em todas as oportunidades em que a gente suspeitar de que algo errado está acontecendo, essa revisão é essencial, tá? Basicamente, essas regrinhas e essas medidas que eu queria trazer para vocês, como tem sido alvo de bastante questionamento, fica aqui nossa contribuição e estamos à disposição para eventuais colaborações futuras. Muito obrigado.